Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos hoje para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Eu peço que peguem um recipiente com água para que ela possa ser fluidificada ao longo da nossa reunião. Vamos fazer uma leitura do Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. Página 144. Não dê ouvidos às intrigas e calúnias. Só a árvore que produz frutos é que se vê apedrejada para deixá-los cair. A árvore estéril ninguém dá importância. A calúnia, muitas vezes, é uma honra para quem a recebe. Não pare seu serviço por causa da calúnia. Se para de fazer o que estava fazendo, dá razão ao caluniador. Siga à frente, e todos acabarão calando-se e, no fim, ainda baterão palmas ao seu trabalho. Vamos fazer nossa prece inicial, vamos fechar nossos olhos, serenar nossa mente, acalmar o nosso coração e pedir a Deus que nos fortaleça e nos leve a um caminho de entendimento das palavras que serão hoje estudadas na nossa reunião. Fique conosco, Pai, agora, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Eu separei uma partezinha aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. A parte que eu te separei para a gente falar hoje foi Observai os pássaros do céu. Está no capítulo 25, Buscai e achareis. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homem de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Essa passagem está em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, 25 a 34. Interpretadas a letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e conseguinte de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição moral na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo, e se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma.
Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou um homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo toda a vida que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e a elas prover como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se a desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão. E não haverá o bastante para todos. Se as ao amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao espiritismo fazê-las penetrar nele. Acho que só essa leitura, né, por si só, ela já fala muita coisa e dá muita margem para a gente refletir e estudar, né? Algumas partes aqui, como uma parte que eu sublinhei, né? O momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. E diz aqui também, para que a gente não se apegue tanto aos bens materiais, né? Porque a gente não leva isso para lugar nenhum. E dar mais importância aos nossos bens espirituais, estudando, tentando melhorar, fazendo nossa reforma íntima, né? Aqui fala não só dessa questão da importância, né, do que ter realmente o que é necessário para se viver. A gente já tem muita coisa, mas o ser humano, isso de um modo geral, sempre busca mais, né, quer algo melhor, quer mais bens materiais, como se isso fosse trazer a felicidade plena, a elevação, né, moral, enfim. Tem um filme, um desenho, na verdade, que é Mowgli, o Menino Lobo, que ele canta uma música, e numa parte da música ele fala: necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Eu adoro esse filme por causa dessa passagem. Aliás, o filme é maravilhoso, mas essa passagem especificamente eu acho ela perfeita, né? E é um trabalho também, nossa sociedade é uma sociedade de consumo, né? Então, nós fomos criados nessa sociedade, então é um trabalho diário de começar a conviver com realmente o que é necessário para a gente poder ter saúde, ter paz, ter tranquilidade. E isso se a gente conseguir ter isso para a gente consequentemente tende, né, a ter uma distribuição melhor, né? Então vamos fazer nossa prece final, vamos fechar nossos olhos, pedir a Deus que coloque essas mensagens que nós acabamos de ler no nosso coração,
que a gente consiga entender quais são os nossos necessários, o que a gente precisa para viver bem, de uma forma básica, sem exageros, e que a gente possa entender que trabalhar o lado espiritual e ter mais bens espirituais, isso vai levar a gente a uma evolução melhor. Então eu peço a Deus que nesse momento ore por todos nós, esteja conosco, que nos fortaleça espiritualmente, para que nós possamos realmente nos desapegar do consumo, nos desapegar das coisas materiais, que não são tão importantes quanto nós pensamos que são, né? Pai amado, nos acompanhe durante esse final de semana, nos acompanhe todos os dias, fique conosco, nos dê serenidade, nos dê paz, nos dê saúde. Nesse momento eu peço também que esteja perto das pessoas que estão nos hospitais, precisando de auxílio, de um apoio. Cuide da nossa família, cuide do nosso lar e fique conosco, agora, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.